Hoje, deputado Danilo, a nossa fala aqui é o assunto do momento, né? Assim, muita gente perguntando, muita gente questionando. Eu fui um dos fundadores do Partido Ecológico Nacional aqui no Estado do Espírito Santo. Em 2006, 2007, 2008, eu e a nossa equipe andou o Estado do Espírito Santo, deputado Gandini, colhendo assinaturas para montar o Partido Ecológico Nacional, da qual sou filiado desde o início da fundação como presidente do partido. Andei e percorri esse estado todo. Cariacica, Vila Velha, Vitória foram os municípios que mais me ajudaram no número de assinaturas. Mas nós temos assinaturas desde Presidente Kennedy, Mimoso do Sul, até Pedro Canário, no Estado do Espírito Santo. Quando vai se homologar um partido, 9 estados da federação têm que ter realmente homologado aqui no cartório eleitoral, no caso, no TRE do estado, aonde é julgado o número mínimo de assinaturas. E nós passamos aqui em muito número mínimo de assinaturas do estado. Depois de 9 estados, no mínimo 9 dos 27 estados, vai para o TSE o relatório, aonde é julgado o partido nacionalmente, o partido nasce. Até então ele é um CNPJ vinculado ao TSE, onde dá entrada, mas ele precisa seguir os trâmites naturais. Isso em 2008. E desde 2008 eu faço parte do Partido Ecológico Nacional. Em 2018, deputado Danilo Baense, o nosso presidente Bolsonaro, ele conversou com o nosso presidente Adilson Barroso. Eu fui lá em Brasília, visitei o Bolsonaro, tem filme, camiseta, tudo com ele lá, porque convidei também, como presidente estadual que sou, participei do nosso grupo, eu faço parte do Conselho Político do Patriotas a nível nacional. Todo presidente e parlamentar eleito, eu faço parte do Conselho Político nacionalmente. E convidei em 2018 o presidente, junto com o meu presidente Adilson Barroso. Naquele momento, não teve nenhuma discórdia do então PEN, até mudou de nome para Patriotas, para a vinda do presidente Bolsonaro em 2018. Porém, teve algum motivo que levou o presidente ao PSL. E arrependido depois disso, logo em janeiro, fevereiro do ano que ele assumiu o mandato, 2019, já procurou o presidente Adilson Barroso e começou a conversar com ele novamente em 2019. Quando ninguém sabia ainda disso, mas ele já estava próximo novamente ao Patriotas. E desde então tem conversado conosco, com o partido, desde 2019. E muitos me perguntam, por que eu sou bolsonarista, eu votei no Bolsonaro. Eu acredito no nosso presidente enquanto as suas ideias, enquanto o ministro Paulo Guedes, enquanto as questões. Nós não somos 100% acertos de nada. Quem na sua vida, sem ser Jesus Cristo, acertou 100% das suas atitudes? Ninguém. E não vai ser diferente em um partido político. Não vai ser diferente em um governante, deputado Gandini. Não vai ser diferente o nosso presidente Bolsonaro. Não vai ser diferente o nosso governador Renato Casagrande, que foi eleito com o voto do povo, mesmo eu não tendo votado no Casagrande. O voto é secreto, mas eu não votei no Casagrande. Eu estava na coligação da senadora Rose de Freitas. Como só teve um turno, o meu primeiro voto aqui no Estado do Espírito Santo foi na senadora Rose de Freitas, por fazer parte da coligação naquela época.
Mas nós não devemos apenas criticar. Muitas pessoas, deputado Danilo, usam a tribuna da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, para criticar apenas, para dizer apenas os erros da pessoa. Mas um mandato que é sagrado, que é conferido pela população e por Deus, nenhum de nós aqui quer errar 100%. Nós queremos tentar acertar 100%. O nosso objetivo é tentar ao máximo acertar 100%. Mas nós não vamos conseguir, porque nós não conseguimos agradar a todos. Nós estamos no meio de uma divisão histórica que está atrapalhando o nosso país a se desenvolver. Nós estamos no meio de uma divisão aonde este instrumento aqui, o celular, tem deixado cada um de nós mais imediatistas. Imediatistas. Nós queremos respostas imediatas, nós queremos atitudes imediatas, mas nós não conseguimos ter essas respostas imediatas, porque nós precisamos ter discernimento, seriedade, retidão. Eu estou no Patriota porque acredito nas suas bandeiras e nas suas convicções. Apoio sim o presidente, deputado Capitão Assunção. Apoio sim o presidente Bolsonaro, porque acredito na sua intenção 100% em cuidar do nosso país. E aqui no estado do Espírito Santo, desde 2013, delegado Danilo Baense, não deputado, mas delegado que vivenciou essa época em 2013, 2003 para trás, eu em 1999, eu tinha 23 anos de idade. Formado em medicina naquele ano. Já via você participar dos jornais aí, prendendo inúmeras pessoas. Em até 2003, deputado Danilo Baense, a nossa realidade do Espírito Santo era um horror. Era o estado da federação que ninguém queria ir. Você mora onde? No Espírito Santo. Deus que me livre. Era a terra do crime organizado. Era a terra de desmando. Era a terra dos assassinatos. Mas o que eu quero puxar essa história, delegado Danilo Baense? Ninguém apaga a história. Ninguém apaga a história, vai lá e consegue passar uma borracha na história. Em 2003, quando o governador Paulo Artung foi eleito, em 2002, na realidade, ele foi eleito, o que aconteceu? E houve ali um divisor do estado do Espírito Santo, entre o crime organizado, uma assembleia totalmente comensal, que vivia às sombras no estado do Espírito Santo, com acordos escusos, com pessoas sem reputação, que só pensavam no seu próprio umbigo. E o nosso mandato, deputado Dari, de 2006 em diante, começou a clarear aqui o estado do Espírito Santo. Mas fruto de uma organização, deputado Capitão Assunção, que os governantes anteriores desse divisor de águas, que foi o governador Paulo Artung, aqui no estado do Espírito Santo, a criminalidade imperava. Eu entrei na política no ano de 2004 pela porta da frente. Fui eleito um dos vereadores mais votados do município de Vila Velha. Já nas causas da direita. Sem mesmo naquela época ter essa divisão de direita e esquerda, com os valores cristãos. Porque a minha candidatura, deputado Gandini, nasceu dentro da Igreja Católica. Com pilares da família, da fé, de Deus.
Em 2006 cheguei a esse parlamento. 2006 cheguei a esse parlamento. De 2006 para cá, os meus princípios são os mesmos. Família, honestidade, seriedade, um bom caminho. Por isso, hoje, eu luto ombro a ombro as bandeiras da nossa direita. O respeito à família, às pessoas, a igualdade. Acredito no trabalho do ser humano, nas pessoas que têm que trabalhar, têm dignidade para trabalhar. Aqui nessa Casa de Leis, mesmo com o lockdown fechado, o pessoal dizendo da divergência das ideias, de apoiar o nosso governador Casagrande, e o apoio ao Casagrande não se restringe a apoiá-lo cegamente, mas sim as coisas certas apoiarmos, as coisas erradas aqui serão discutidas e faladas. Como eu falei, que não deveria fechar o comércio, que não deveria fechar as escolas. Eu tenho um projeto das academias que estão na pauta também, Capitão Assunção. Nós lutamos junto com as escolas, para a abertura das escolas, que agora foram abertas e reconhecidas como essenciais pelo governo do Estado. Tratamento precoce, você falou no... O tratamento precoce que nós falamos inúmeras vezes aqui, que eu fiz uso quando fiquei doente, Capitão Assunção. E eu fiquei doente da Covid-19 com mais de 35% do pulmão acometido no mês de maio do ano passado. Há 1 ano e 1 mês, logo no início, era no terceiro mês, segundo, terceiro mês da pandemia aqui no estado. E eu usei hidroxicloroquina, e eu usei azitromicina, e eu usei a ivermectina, e continuo usando a ivermectina de tempos em tempos. Mas nós precisamos de dar, como eu disse aqui, a história não apaga com uma borracha. O governador Paulo Artung fez parte da história do Estado do Espírito Santo. O governador Renato Casagrande, Capitão Assunção, que o senhor foi filiado ao PSB e foi deputado federal pelo PSB em Brasília, nós não apagamos a história. Não dá para ir lá apagar que você era do PSB e colocar patriotas, colocar outro partido de direita, porque o senhor foi filiado ao PSB. Como inúmeras pessoas que estão no Patriotas ou em outro partido de direita, não dá para apagar. Deputado Danilo Baense, que era pedetista, não dá para apagar a história. Não se tem como apagar a história. E nem por isso diminui o valor dos senhores. Nem por isso se diminui o valor dos senhores. Muito pelo contrário. A mudança faz parte do ser humano. A evolução faz parte do ser humano. E nós temos que evoluir sim, e evoluir sempre. Agora, radicalismo por radicalismo? O nosso povo não quer radicais. O nosso povo quer legisladores conscientes do seu trabalho. Quer legisladores conscientes dos seus trabalhos. Quer pessoas ao lado do povo, e não por idealismos absurdos, ficam xingando as outras pessoas, denegrindo a imagem de outras pessoas. Eu quero dizer aqui, Capitão Assunção, Danilo Baense, o meu presidente da República, que eu votei, é muito bem-vindo ao nosso partido. Convidei ele em 2018 e fui em Brasília reconvidá-lo agora nesse ano, junto com o presidente do nosso partido. Ele é totalmente bem-vindo ao nosso partido. Tem o meu apoio, não escondo isso de ninguém. Fomos a Linhares juntos, eu, Danilo, Assunção, Torino, em São Mateus. Fomos em São Mateus juntos. Fui no aeroporto junto com o nosso presidente, mas eu não posso tapar meus olhos, deputado Gandini, e dizer que o governador Renato Casagrande tem feito 100% do trabalho errado, porque eu estou ao lado do Bolsonaro. Posso destacar os pontos positivos e posso destacar os pontos negativos. Eu tenho dito aqui, nós fazíamos um grupo dos independentes aqui, ainda me considero independente nessa casa. Mas eu não posso, como médico, chegar em um local
e avaliar o doente de uma maneira errada. Eu tenho que dar um diagnóstico preciso daquela situação. Por isso, na saúde aqui no estado, e ontem eu fiz uma defesa do secretário Nésio, são mais de 2 bilhões, deputado Gandini, investidos na saúde do estado do Espírito Santo. Em um ano de orçamento, 2 bilhões investidos na saúde. Muitos mortos, nós temos 10 mil, 11 mil mortos no estado do Espírito Santo. Nós temos 500 mil mortos no país. 500 mil mortos no país. Não tenho dúvida nenhuma que se essas atitudes não fossem tomadas, como foram tomadas no início da pandemia, pelo governo do estado, pelo secretário Nésio, esse número seria muito pior. Por isso eu registro aqui a defesa da política estadual de saúde do governo. Ainda temos algumas pessoas para falar, alguns colegas, hein? Não temos, deputado Danilo, não temos que esconder a nossa posição. Não temos que esconder a nossa posição. Isso não significa, capitão Assunção, que lá na frente eu vou ser apoiador do Casagrande. O futuro a Deus pertence. Nós precisamos sim avaliar quem serão os candidatos na próxima eleição. Qual o nosso futuro do estado do Espírito Santo, deputado Danilo? Nós temos há 15 anos aqui no estado do Espírito Santo nota A. Nota A. O nosso estado não tem mais, como lá atrás, que eu era servidor do estado em 1999, 2000, 2001, 2003, do antigo IESP, como médico. E até hoje eu não recebi meu salário daquela época, que deram um tomé nos servidores. Eu não quero que isso volte ao estado do Espírito Santo. Eu não quero que isso volte ao estado do Espírito Santo. Precisamos de homens e mulheres na política sérios, que defendam suas bandeiras, mas que tenham responsabilidade. Não é o quanto pior, melhor. É sim defender a nossa pátria, defender os nossos filhos, fazer sim as escolas cívico-militares, porque são escolas que as nossas crianças precisam participar. Quando era criança, eu, o deputado Gandini, que tem a mesma idade, nós cantávamos o hino da bandeira, o hino nacional, nas escolas. Deputado Rafael. Nós não somos piores por causa disso. Já vou concluir, deputado Danilo. Nós não somos piores por causa disso. Mas nós precisamos ter discernimento dos nossos momentos. Não adianta vir aqui no microfone pedir a parte para poder ficar falando de tempo e depois não seguir, porque quando quer falar é o primeiro que vem falar. Então nós precisamos de discernimento. O que é bom para mim é bom para todos.